Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião do Evangelho. Hoje nós estamos aqui com a presença da Leila, que já nos visitou várias vezes. Mais uma vez. Aí, Paulinho, ó. Tá vendo? Ó. Alô, som. Funcionou de novo, viu? Então, nós estamos aqui com a Leila, que já esteve conosco diversas vezes, e sempre atende os nossos convites com muita tranquilidade, com muita presteza, e nós queremos agradecer mais uma vez a sua presença. Hoje, a Leila, ela trabalha no movimento espírita, e ela hoje vai falar com a gente sobre o sentido da vida, não é isso? É isso que nós temos? Então, o sentido da vida, um tema bastante interessante, né? Então, vamos participar bastante, procurar aprender aqui com a explanação da vida. Eu vou ler um trechinho aqui do livro A Mensagem do Dia de Sheila, que tem assim o título Esquece. Se desejas a paz de consciência por princípio de felicidade, aprende a perdoar. Ressentimentos alimentados geram desequilíbrios espirituais que envenenam a organização física. O esquecimento da ofensa é como o rio que leva os detritos para longe, deixando pura a água onde saciamos a sede e nos revigoramos na harmonia. Apaga da tua mente qualquer episódio menos feliz, superando-o com o esforço da vontade. Amanhã surgirão novas oportunidades de progresso, e se estiveres atado ao ressentimento, não lograrás aproveitá-las. Segue de bem com a vida, rogando ao Pai, abençoe os que te ofenderam. Lembra-te das vezes em que necessitamos do perdão alheio e oferece clemência ao agressor. Vamos então fazer a nossa prece inicial, rogando ao Divino Mestre que permita que essa noite nós possamos absorver os ensinamentos que serão explanados aqui pela nossa amiga Leila, que nós possamos encontrar aqui hoje mais uma luz para os nossos espíritos, mais um entendimento, mais uma compreensão, que nós sabemos que cada vez mais que essa compreensão nos chega, mais acertadas serão as nossas decisões, consequentemente a nossa felicidade sempre estará mais próxima quando as decisões são bem tomadas. E para isso nós precisamos estar com os nossos espíritos cheios. Que essa noite nós possamos enriquecer então esses ensinamentos, absorvê-los e colocá-los em prática. Pedimos aos nossos mentores mais uma vez a permissão para iniciarmos os nossos trabalhos, a vigilância, a proteção do ambiente, o acolhimento de todos aqui que vieram, e mais uma vez para a nossa irmã Leila, que ela possa fazer a sua explanação com tranquilidade, sem interferência. Que assim seja. Vou ler um trechinho do Evangelho que escolhemos aqui para hoje, que é o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, chegando aos arredores de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: que dizem os homens sobre o Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és Jeremias, ou alguns profetas. Jesus lhes disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: tu és bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus.
O tetrarca Herodes, porém, ouviu falar de tudo o que Jesus fazia e seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha reaparecido, e outros ainda que um dos amigos do dos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei cortar a cabeça de João, mas quem é esse de quem ouso dizer tão grandes coisas? E tinha vontade de vê-lo. Marcos capítulo 6, o anterior foi Marcos capítulo 8. Então vou passar aqui a palavra Leila, né, para ela fazer a sua explanação. Boa noite a todos. Eles precisam que eu fale tão alto. Às vezes eu dou uma fatiadinha, mas vai. Então, gente, começando aqui o nosso tema, né, que é o sentido da vida. Na verdade, essa exposição é bem interativa, né? Então, a gente faz a interação, vocês me ajudam, né? A gente vai refletir juntos sobre o tema, sobre algumas questões que a gente traz. E aí eu queria começar fazendo essa indagação, né? Qual será o sentido de nós estarmos hoje aqui assistindo o tema, o sentido da vida? Né? Qual será o sentido para cada um de vocês? Né? O que faz, o que impulsiona vocês sentirem vontade de estar aqui para ouvir falar nesse tema? Né? Sentido da vida. Então, e a gente vai conversando ao longo da exposição. Eu vou trazer aqui uma anotação do livro Tesouros Eternos, que é um livro psicografado pelo Espírito Joana de Anjos, e o médium é o Divaldo Franco. Ele diz o seguinte: as estatísticas do suicídio e da violência atingem índices quase inimagináveis na civilização moderna, tornando este o século da depressão e das calamidades dos sentimentos. Então, eu estou iniciando com essa reflexão, com essa colocação do Espírito Joana de Ângeles, porque pensar nesse momento, né, esse século considerado como o século da depressão, e esse comportamento nosso, esse comportamento desse século, ele nos remete exatamente à questão do sentido da vida, né? Do significado existencial, como querem alguns, ou da falta desse sentido na vida. E é isso, não é? Que nós estamos observando nos dias atuais, essa patologia, né? Essa depressão, que tem muitas causas, mas uma é muito presente, que é exatamente a depressão em função, né, da questão existencial, do vazio existencial. É muito presente. Então, assim, depois dessa introdução, eu queria começar aqui. Será que você vai passar os slides? Começar, todo esse tema, gente, é baseado na obra do Espírito Joana de Anjos. Então, é pensado do livro Conflitos Existenciais, é um mix da obra psicológica. Só tem uma citação aqui, que é do livro Transição Planetária, que vocês conhecem, do Paulo também, e é do Manuel Filomeno de Miranda. Uma citação só. Então, para a gente começar, eu gostaria de ler aqui, né, esse slide, que nos traz, né, a visão hedonista sobre a existência humana tem levado multidões às alucinações de prazer, numa interpretação totalmente equivocada sobre a realidade do ser. Né? Exatamente o que nós estamos falando há pouco. Essa visão hedonista é aquela que entende que estar aqui na Terra é aproveitar, é buscar o prazer. Né? É uma filosofia do filósofo grego, que eu sempre sou grego, segundo o nome dele. Seu que Cirene, esse filósofo. E que coloca, né, o sentido da vida na busca do prazer. E quando nós colocamos, geralmente esse
prazer, ele está ligado, né, às questões físicas, às sensações, né? O prazer sexual, o prazer, né, na bebida, nas drogas, assim, esses hallucinations que trazem uma sensação de prazer. Então, assim, as pessoas, e é muito comum a gente ouvir, aproveite a vida, né? O que a sociedade, os jovens entendem que aproveitar a vida, né, é um movimento que os leva exatamente a um movimento de destruição, que é algo exagerado, compulsivo, que acaba destruindo a vida. Então, segundo Sérgio, essa visão hedonista é que tem, né, levado a esse momento tão difícil pelo qual nós estamos vivendo na atualidade. E o Espírito Joandianes ele sai indagando, perguntando por que, não é, que essa mentalidade está tão arraigada na sociedade moderna. E ela vai fazendo, né, trazendo algumas colocações, e diz que um dos motivos, e esse motivo aqui é fundamental, porque trata da educação no lar. Então, esse pensamento, essa forma de pensar, já começa na educação, já começa em casa. O que é que os pais transmitem aos filhos que, não é, viver, né, que a vida, o sentido da vida é prazer de possuir, de desfrutar, o desejo de poder de qualquer espécie, seja ele político, religioso, artístico, cultural, causando inveja e despertando competição. Então, assim, se nós formos fazer uma análise, vamos pensar quanto a educação valoriza essa educação, né, de competitiva, de fazer com que a pessoa seja competitiva, que ela se prepare para o mercado de trabalho, né, que ela consiga um bom aproveitamento e possa ir para a vida. E o que nós temos observado, que esse pensamento, as estatísticas mostram, as pesquisas já estão trazendo essa contribuição, de que as pessoas mais competitivas, eu acho que eu passei nesse, eu falo mais alto do que eu, de que as pessoas mais competitivas são aquelas que apresentam mais problemas emocionais. São as pessoas que têm uma propensão muito maior à depressão. Por quê? Porque geralmente uma pessoa competitiva, ela não desenvolve uma tolerância, uma boa tolerância à frustração, né? Então, e aí, nós sabemos que baixa tolerância à frustração na infância, na juventude, na adolescência, no adulto, né, vai fazer com que esse adulto seja um adulto deprimido. Um dos pontos mais presentes na questão da depressão é a baixa tolerância à frustração. Então, assim, essa forma de educar, e isso é muito grave, né? O Espírito Joandianes trazer isso, essa informação de que essa maneira de pensar já é construída no nosso lar, em casa, né? Nós, muitas vezes, não nos preocupamos com um outro tipo de educação de valores, que seja uma educação espiritual que envolve valores, né? Nós estamos muito preocupados nesse projeto dos nossos filhos, projetos profissionais, como eles vão se desenvolver na vida, e não pensamos que nós precisamos desenvolver projetos existenciais, né? Nós precisamos pensar no projeto da nossa existência, que a questão de profissão está inserida nesse projeto, mas ele é um tópico desse projeto, mas não o projeto. Então, assim, essa forma de pensar, ela tem favorecido muito esse sentimento, né, de vazio existencial. Quando ele traz essa questão do prazer de possuir, eu lembro de um psicólogo chamado Alfred Adler, que ele diz que ele defende que a origem das neuroses do ser humano vem dessa vontade de poder. O ser humano desenvolve, né, neurose porque ele tem sede de poder. Essa semana eu estava lendo um texto e esse texto diz assim:
acho que é Mário de Andrade, o autor, e ele diz assim, a minha vida é como uma bacia de cerejas. Não sei se vocês conhecem, né? Na primeira parte da minha vida eu já chupei quase todas as cerejas e agora só tenho uns caroços para roer. Aí ele vai dizendo um monte de coisa que ele não quer mais da vida. Aí assim, eu não tenho mais paciência para lidar com pessoas que brigam pelo cargo de secretário-geral do coral, né? Olha, eu quero me colocar como o cargo do secretário-geral do coral, isso é uma coisa tão pequena, mas que qualquer posição de poder estimula o ser humano, seja ela qual for. E é uma das origens da neurose que esse psicólogo defende. Então isso é muito presente, né, no comportamento do homem. E aí, ele vem trazer que a transitoriedade da organização física demonstra a vacuidade dessas aspirações, né? Então, assim, nós temos essa concepção, esse pensamento formado de que nós estamos aqui na Terra encarnados, mas nós não somos daqui. É muito pesado ouvir isso, gente, sim, né? Eu lembro do Haroldo Dutra fazendo essa colocação numa palestra que ele fala sobre o legado de André Luiz. Ele diz, nós não somos daqui. Né? Por isso que fala da vacuidade dessas aspirações. O quanto nós precisamos acordar, discernir para a questão da transitoriedade e da impermanência, né? Que aí muitas pessoas, quando lidam com essa questão, elas começam a ficar perturbadas. Então pronto, nada vale nada, né? Por quê? Porque estão pautadas sempre nas questões materiais, né? Poder, seja ele de qualquer espécie. E não num projeto existencial, que envolve, né, como tópico, as questões materiais. Então, aqui continuando, Sérgio, ele diz que, né, como consequência desse momento, desse hedonismo, dessa vontade de viver a vida, de aproveitar, de sorver a vida, o que a gente, né, presencia, o que a gente está vendo na atualidade, a drogadição é uma verdadeira epidemia, né, vocês. É difícil uma família, seja de qual classe for, que não esteja lidando com uma problemática, né, como essa, o alcoolismo, o sexo em excesso, o exibicionismo. É impressionante, né? Às vezes eu escuto no consultório algumas colocações nessa área sexual que um profissional da minha área não deve se impressionar com nada, porque ele sabe que a natureza humana ela cabe e comporta, né, muitos e muitos tipos de formas de ser, né, como diz o Nietzsche, tudo, né, é humano, demasiadamente humano. Mas nessa questão sexual é um momento em que nós presenciamos muitos excessos. Excessos de toda ordem. Eu tenho uma paciente que ela é enfermeira num posto de saúde e ela diz assim, olha, ela trabalha com adolescente, não é, para dar aquelas orientações sobre doenças sexualmente transmissíveis. Ela diz, é impressionante o número de jovens que estão realizando o sexo grupal. Quanto as doenças estão, por mais que tenha toda essa conscientização sobre as doenças sexualmente transmitíveis, esses números, eles não caem, né? E isso é uma prática, ela disse, olha, é preocupante a gente ver como esses jovens estão assim, perdidos, né? Em busca de quê? De realizar desejos que só vão mais tarde trazer mais vazio ainda. E eu escuto também pessoas, né, ela está falando de uma comunidade na periferia, pessoas de classes sociais, como essa questão sexual ela está desvairada, né? E o que eu percebo é que eu não vejo ninguém mais feliz por conta disso. Tudo é permitido, não é? As coisas são bem livres, tudo é permitido. Mas as pessoas deveriam estar mais felizes, não é? Já que não tem mais repressão, o século passado foi o século que quebrou o tabu do sexo, já não tem mais aquela repressão toda.
Então, a pessoa deveria estar mais feliz por poder transitar melhor. Mas o ser humano, ele tem uma característica impressionante. Ele tem uma característica de tudo que vem para como poderia ser algo bom, o ser humano, ele se excede e distorce. É uma característica, é uma percepção que eu tenho. Algo vem como um benefício, não é? E de repente, o que é que o ser humano faz? Ele distorce, ele desvia. Não é? Quantas descobertas chegam para nós para beneficiar, não é? a humanidade, para impulsionar, e o ser humano, ele distorce e se excede. A gente pode pensar um monte de coisa aí, vocês pensarem aí na tecnologia que está aí ao nosso alcance, descobertas, né? A própria bomba atômica, ela não foi descoberta para, né, o destino que deram, o avião, não é? Então, assim, o ser humano, ele tem essa capacidade, não é? Em função, nós sabemos, do nosso estágio evolutivo, do nosso nível, que ainda é esse aqui, que comporta esse planeta, né? Esse tipo, às vezes as pessoas chegam e dizem, ai, por que eu sofro tanto? Ai, essa terra é uma coisa horrível, eu não queria estar aqui. Eu falei, se a gente está aqui é porque é aqui que a nossa vibração, né, recebe ressonância. Se eu tivesse um outro tipo de vibração, de outro nível evolutivo, eu não estaria no planeta como a Terra, eu já estaria no planeta bem mais desenvolvido. Então, a gente deve pensar, né, por que nós estamos aqui nessa Terra, vivenciando, e às vezes achando tudo tão absurdo, é porque a nossa vibração, o nosso nível evolutivo, a nossa interioridade, ainda não permitiu a nossa ascensão. E a gente precisa estar, aqui mesmo, né, sofrendo todas as consequências dos nossos atos nesse planeta. E aí, eu trago exatamente uma colocação aqui do livro Transição Planetária. Eu não sei se vocês conhecem, já leram, ou quem já leu aqui, né? Transição Planetária é uma trilogia, também é do espírito, é do médium Divaldo Franco, mas o espírito é o Manuel, eu sempre toco Manuel Filomeno de Miranda, mas é o Manuel Filomeno de Miranda. É uma trilogia. É Transição Planetária, O Amanhecer da Nova Era e Perturbação Espirituais. São livros, assim, são um dos últimos livros que o Divaldo tem psicografado nesses últimos anos, e eles são muito, muito importantes que a gente leia. Exatamente porque ele traz, não é, o momento que nós estamos vivendo. O que ele diz aqui, bem atual, referimos-nos, né, tudo que a gente está falando dessa questão que se refere ao nosso comportamento, da sociedade atual, a maioria da mole humana descuidada, para a qual a existência é apenas uma viagem ao país das quimeras, sem o sentido profundo de que se reveste. Aqui, a Joana Diane diz uma coisa que é muito interessante, que a nossa vinda à Terra não é, ela diz assim, a romagem terrestre não é um passeio turístico. A gente pode até fazer turismo aqui, que a gente gosta, né? Tem que não gosta de viajar, né? Mas essa não é a função da nossa existência. Aproveitar a vida, né? Eu vejo pessoas que dizem assim, eu vou aproveitar, eu quero me aposentar, eu quero viver viajando. Eu quero viver viajando. Será que nós viemos já na nossa idade mais velha só para isso? Né? Eu quero aproveitar a vida. Isso não é só a juventude não, gente. A gente vê pessoas já na idade, né, mais avançada que acham que agora eu vou aproveitar a vida, que agora os filhos cresceram, agora eu vou viajar, agora eu vou não sei o quê. Assim, aí, sabe, é uma existência sem interrogações, sem indagações, sem perguntar por que eu vim aqui, por que eu estou aqui. Não é passeio isso aqui, não é passeio turístico, né? É mais uma oportunidade que nós estamos tendo de estarmos aqui para aprendermos, para crescermos, para evoluirmos, né? E aí, quem sabe, um dia merecer um outro planeta com uma outra vibração. Ou esse planeta mesmo, porque esse planeta está vivenciando uma grande transição e nós nem sabemos se nós vamos estar evoluídos o suficiente para reencarnar aqui. A gente nem sabe se vai reencarnar aqui. Porque a Terra está vivendo essa transição, ela não vai comportar mais esse tipo de mentalidade. A mentalidade do excesso, né?
da distorção, não vai. Outra vibração está acontecendo. Esse movimento ele já está acontecendo. E é somente essa conscientização, essa pergunta de qual é o sentido da minha existência, que eu acho que é o próximo, né? Aí essa pergunta é para vocês. Né? Qual o objetivo da existência humana? Para vocês e para mim também, porque eu não sei as respostas, né? As respostas que estão ali, mas trazendo assim para instigar mesmo, né? Qual é o objetivo da existência humana, gente? O que vocês acham? Trago aí né? A evolução seria, né? O objetivo maior, né? Assim, estar aqui é para evoluir, né? Mas como é que a gente evolui adormecido, vivendo adormecido, distraído, como autômatos, né? Como é que a gente consegue evoluir sem sair do lugar? Eu trouxe essa pergunta porque essa pergunta é uma pergunta que eu me faço sempre e trago para mexer mesmo, para que a gente possa sair hoje dessa conversa exatamente se indagando. Né? Qual é o sentido da minha vida agora, nesse momento? A minha vida tem sentido? Qual é o sentido que eu estou dando a ela? Né? Ou eu estou vivendo uma falta de sentido, falta de desejo, uma falta, não é? De vontade de viver. Qual é o objetivo da existência humana? E aí, o Espírito Jurandianes, ela faz coloca alguns tópicos, né? Do que se caracteriza esse objetivo. E ela diz aqui, esse aí é o próximo, esse slide que eu fiz de última hora, lendo esse livro, Tesouros Eternos, que o Espírito Jurandianes traz, que eu achei muito interessante, porque quando a gente não se pergunta, né? Quando a gente não se preocupa em perguntar qual é o sentido da nossa existência, alguma coisa está errada. Se a gente não se pergunta e está vivenciando esse hedonismo, então a gente está vivendo nessa alucinação, né? Ou está vivendo entregue às drogas, ou a gente não é obrigado só a estar nesse ponto, a gente pode estar só vivendo excessivamente para o trabalho, né? Para alguma coisa no sentido compulsivo. Então ela diz assim que quando a gente não medita, né, de modo a encontrar as razões reais para a vida física, olha aí, quando a gente não medita, qual é o resultado? O que acontece? O vazio existencial toma conta e aí vem a perda da saúde e da paz. E perder a saúde e a paz tem caráter destrutivo. Né? Como é importante fazermos a nós mesmos esta pergunta: qual é o sentido? Né? Porque cada um de nós é um missionário. A gente não é nenhum Francisco de Assis, uma irmã, né, Maria Teresa ou Chico Xavier, mas nós temos as nossas missões. O nosso núcleo familiar, o nosso trabalho. É importante que a gente se pergunte assim, qual é? A minha pequena missão, porque não é, mas a minha pequena missão é a maior missão que pode existir, porque é a minha, não é a sua, não é? Então, assim, eu tenho que dar conta dela, dessa missão, dessa programação a qual, não é isso? A gente voluntariamente, né, se prontificou a aceitar para reencarnar. É tão interessante que o Divaldo, Conflitos Existenciais, o livro, eu estava lendo, ele diz assim, que quando a gente reencarna, né, e comete as mesmas faltas, ele estava falando sobre drogadição, né, que muitos espíritos estão reencarnando, trazendo a mesma problemática, vem para lutar contra a dependência química, porque tem questões aí de comportamentos que foram realizados em algumas vidas, e a pessoa nasce com aquela problemática, e a droga é uma forma de fugir, então tem toda uma problemática envolvida. E ele diz assim, quando o ser humano não continua a repetir os mesmos comportamentos ao longo de suas vidas, o que vai restar para essa criatura é uma reencarnação de expiação. Todo mundo sabe o que é uma reencarnação de expiação, né?
pesado, muito pesado. Né? A gente tem um grupo que eu conheço, que eu faço parte, de pessoas que são voluntárias num abrigo onde tem vários jovens com lesão cerebral e abandonados pela família. Porque a gente vê muitas famílias que têm algum, né, um parente, um filho, um neto com lesão cerebral, estão cuidando ali com amor, né? Eu conheço, a minha própria família tem criança super bem cuidada pelas famílias, paterna, materna, mas vai ter essa lesão cerebral no abrigo. Quem é que vai lhe dar carinho e amor? Quem é que ele tira de um canto para outro? Né? Olha que expiação pesada essa. Às vezes a gente diz, meu Deus, Deus não é justo, né? A gente já joga para cima de Deus. É que pode. Uma pessoa já tem um problema desse, não tem ninguém para cuidar, fica jogada, abandonada no abrigo. Dependendo de uma funcionária, de alguém que, né, tem boa vontade, ou se afeiçoe ou não. Pois é. É o que resta para nós quando nós teimamos em repetir os mesmos erros, né, ao longo das nossas reencarnações. E aí, voltando àquela pergunta, qual é o objetivo da existência humana que o Espírito Joana de Anjos faz, ela traz aqui. Qual é, né, quais são os objetivos? Não são todos, né? Porque nós vamos aqui caminhar, passear nesses que ela colocou, para a gente fazer muitas reflexões, né? Conquistar valores que se encontram adormecidos no cérebro do espírito. Conquistar valores. Olha como isso é uma coisa interessante. Que esse encontro adormecido, muitas vezes, nós passamos uma encarnação inteira sem desenvolver os nossos potenciais. Né? Quanto potencial a gente traz, quanto a gente não acredita que tem esses potenciais. Né? Não desperta. Conquistar valores, né, para que a gente possa despertar esses potenciais que estão em nós. A gente vê, é o século, né, século passado, e esse continua, é o século da baixa autoestima. Você já viu que quando as pessoas sofrem baixa estima? Quantos livros de autoajuda, milhões de livros sendo vendidos, as pessoas, como não sei o quê, como aquilo, como você conquistar o namorado, como você ficar rico, como você não sei o quê, né? Deus também, o século da baixa autoestima, porque nós não nos preocupamos em desenvolver esses valores, nós não acreditamos que esses valores estão em nós, que nós podemos despertá-los, né? Outro objetivo, buscar o sentido da vida. Um objetivo da nossa vida é buscar o sentido da nossa vida. Porque o sentido da nossa vida, ele é muito particular. Cada um veio com uma programação, uma história pessoal. E os sentidos, eles não são iguais. E eu não posso fazer você despertar para o sentido da sua vida. Porque o Viktor Frankl, que é um psiquiatra austríaco, ele dizia que essa vontade de se sentir, ela está em nós. Isso constitui a nossa espiritualidade. Então é muito particular. Não é? Então, buscar esse sentido e aplicá-lo de maneira consciente, para que possamos dar sentido à luta e aos desafios que surgem frequentemente. Não tem coisa pior do que a gente sofrer alguma coisa e não saber que essa coisa não tem significado. Gente, eu estou sofrendo por nada. Assim, essa coisa das coisas acontecerem sem ter uma razão, isso é muito frustrante, não é? Que significado tem isso que eu estou passando na minha vida? Né? Que significado tem o que eu estou vivenciando? É muito frustrante quando a gente não encontra os significados. E é mais frustrante quando a gente não se empenha em ir atrás desses significados. Aí é que a vida passa em branco. Sérgio, eu não estou enxergando a hora. Pode deixar que a pessoa está vigilando. Né? Eu vou me animando e aí, ó, vou saindo do negócio, viajando, daqui a pouco eu estou falando outra coisa. Nós vamos até 8h30. Então, né?
Então, uma outra, agora são quantas horas? 8h10. Agora? Não, nós Não, até 8h30. desenvolver a nossa espiritualidade. Eu fiz uma palestra lá no Hospital de Saúde Mental Messejana, uma jornada científica, para médicos, enfermeiros, pessoal de saúde, só colocando a questão da importância da espiritualidade. Era espiritualidade e qualidade de vida. Era uma jornada que todos os temas levavam à qualidade de vida, né? Vinha uma pessoa da área de educação física, vinha um geriatra e todo, e eu fiquei responsável pela espiritualidade e qualidade de vida. Quanto é importante desenvolver a nossa espiritualidade. E não tem nada a ver com religião, nem com religiosidade, não é? Uma pessoa pode não ter religião nenhuma e ter uma espiritualidade bem desenvolvida. A espiritualidade é aquilo que movimenta a nossa essência, que dá sentido à nossa vida. Você pode ter espiritualidade desenvolvendo um trabalho voluntário, você pode desenvolver a sua espiritualidade, né, com a música, essa música que eleva. Você pode desenvolver a espiritualidade prestando um serviço. Então, assim, essa palestra ela é toda pautada na questão de como, né, do que é espiritualidade, religiosidade, religião, bem, de uma forma bem científica. Então, a gente, muitas vezes, religião nem nos dá a espiritualidade, não é? Às vezes, religião é uma coisa que traz... nem toda religião é saudável. A religião, às vezes, traz adoecimento. É tão interessante que eu acompanhei uma senhora, nos últimos momentos de vida dela, atendendo como tanatóloga, e a família era muito, muito católica. Tinha padre, tinha freira, e o marido dela era aquele homem uma relação muito doentia com a religião, e ela sofreu muito com essa coisa desse homem, aquela coisa da religião, muito fechado na religião. Ela queria ter tantos filhos e ele não aceitava essa coisa do anticoncepcional, porque a igreja não aceitava. Então, assim, foi muito complicada a vida dela nesse ponto. E ela estava prestes a desencarnar muito mal. Eu estava aqui sentada aqui na cama do lado dela, o esposo, e ele disse assim: você não quer que eu traga aqui um padre para você se confessar com ele? Aí ela disse assim: não quero um padre, porque eu já sofri muito, já paguei meus pecados, não preciso confessar nada a padre. Olha, uma pessoa que eu acho que uma semana depois ela desencarnou. Ela não estava revoltada, não. Ela pôde expressar, não é, aquele desejo dela de que não queria, porque aquilo foi um motivo de sofrimento, né? Eu estou trazendo esse exemplo como uma religião, ela não pode não desenvolver a nossa espiritualidade. Ela pode muito bem ser adoecedora. Então, desenvolver a nossa espiritualidade, nós temos vários caminhos para seguir e se encontrar. E aí eu vou trazer outra pergunta, e aí eu quero que vocês falem, né? O que fazer para descobrir meu sentido existencial? Aí eu quero a contribuição de vocês agora. Ninguém tem resposta pronta, gente. A gente está só pensando. Aqui não tem uma coisa, é isso aqui, a resposta certa é essa. Não, a gente está aqui, né, passeando, caminhando nessa reflexão. O que é isso, Sérgio? O que fazer? Mas também não pode, eu estou lendo. Tá lendo. É verdade, pode não. De que forma a gente pode, né, descobrir o próprio sentido existencial? A primeira coisa a gente precisa pensar, né? Refletir. Como é que eu vou descobrir se eu não penso? Aliás, se eu não estou nem querendo saber qual é o sentido da minha vida. Porque tem uma musiquinha que é muito um refrão de quem não quer pensar nisso, que é aquela: deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Essa aqui é exatamente aquela pessoa que vai, né, com a massa, que vai no movimento, que vai deixando, vai bolando, conforme para onde a onda estiver se dirigindo, ela está indo com essa onda, né? Deixa a vida me levar, né? Então, assim, essas pessoas não estão querendo saber do sentido existencial. Então, a primeira coisa passar o slide, o primeiro movimento que nós temos que fazer é refletir, pensar, né? Fazermos essa pergunta: por que nós precisamos desenvolver essa capacidade, não só para pensar o sentido da vida, mas para pensar em toda a nossa existência, tudo que nós vamos fazer, as decisões que nós queremos tomar. Você já pensou o que é uma decisão tomada sem reflexão? Uma decisão impulsiva?
dificilmente vai ter uma boa resultante, né? Quando eu tenho que tomar uma decisão na minha vida, fazer uma escolha, eu preciso refletir. Eu posso até escolher errado, mas eu preciso pensar, né? E depois, se eu escolhi errado, o fato de ter escolhido errado também vai me trazer um aprendizado, um ensinamento, uma lição. Muitas vezes a gente aprende fazendo errado, né? Muitas pessoas, a maioria de nós é assim, aprende fazendo errado. Mas nós precisamos desenvolver essa capacidade de refletir para que a gente se torne consciente, né? E não seres impulsivos. E vamos tomando decisões sem pensarmos nas consequências das decisões que nós tomamos ao longo da vida. Porque nós sabemos que toda decisão que nós tomamos, toda decisão é uma escolha. Toda escolha tem uma perda e tem um ganho, tem um preço a ser pago, não é? Eu tenho essa porta e tenho essa porta. Eu posso escolher uma. Pelas duas eu vou, né, perder alguma coisa, eu vou ganhar alguma coisa, e nunca vou ter tudo. Então, a gente precisa desenvolver a capacidade de refletir, né, e concentração. Como que a gente reflete sem se concentrar? E tá difícil, né, a gente se concentrar com esse tal de WhatsApp. E agora tem um Pokémon, tal Pokémon. Tudo pra gente fugir, né, desse encontro conosco mesmo, de fazermos esse autoencontro. É só ali o tempo todo. É aquela comunicação superficial, é aquela coisa que a gente manda, é não sei o quê, é aquela coisa que a gente ri, tudo na superfície. Já observaram como a gente vive só na superfície? Cada dia mais, porque é sofrimento a gente pensar na existência, tem dor, tem sofrimento, tem incômodo, tem angústia, porque isso é a marca da nossa existência. Né? Nós não viemos aqui para fazer passeio turístico. A Terra, ela é um educandário, uma escola no qual estamos todos matriculados. Né? Então, sem concentração, se a gente está o tempo todo fugindo e as tecnologias estão toda hora instigando, né? Daqui a pouco vai vir outra coisa, tem que, as pessoas que vivem disso, elas têm que ganhar dinheiro, têm que ganhar cada vez mais dinheiro, ficar cada vez mais milionário e tem que estarem nos distraindo, né? A tecnologia vem também para isso. Então, a concentração. Quão difícil é se concentrar, né? Essa sociedade, essa juventude, esse adulto e os idosos também, tão ansiosos. Os idosos estão ansiosos porque estão perto de morrer, né? É verdade. A gente nunca vai pensar nisso, não pensa nisso quando deveria pensar, que essa educação tem que começar desde lá. A vida é a educação para a morte também. Né? Aí, de repente, eu recebo pessoas que estão apavoradas. Apavoradas, porque a gente começa a contar, né, os anos, a gente vai viver 100, quem vai viver 100 anos? É uma pessoa aqui ou lá, né? Então, quando a gente já está ali do meio século para lá, que já é o meu caso, a gente já começa a pensar assim, né, já chupei a metade das cerejas, né? Agora eu faço como autor, eu tenho mais passado do que futuro, né? A gente tem que ser realista. E pensar nisso dói. Eu tenho um paciente que ele está com 82 anos, e ele diz, aí a gente está ali na sessão, quando entra esse tema morte, não fale com ele, não quero pensar nisso, aí vamos mudar de assunto, né? Ele está apavorado, ele já está viúvo, já perdeu, a pessoa que está com 82 anos já perdeu muitas pessoas, não é? Às vezes é aquele idoso sobrevivente que a gente chama. E é preciso pensar nisso. E é preciso que a gente desenvolva, né? Inclusive esse paciente ele tem um nível de ansiedade altíssimo, passou a vida inteira. Às vezes eu quero dizer para ele assim, quanta essa ansiedade ele causou sofrimento ao longo da sua vida, né? Ele se muitas, né? Vivia a vida toda ansioso, a vida toda assim, pensando no amanhã, a sessão que vai, ele já quer chegar a terminar a sessão, para a próxima sessão da próxima semana, sabe quando a pessoa nunca está no presente, né? Então é preciso a gente desenvolver a concentração. Pensarmos. E a prece, que a prece é fundamental, é a nossa conexão com a espiritualidade, é a ponte que nós estabelecemos com essa espiritualidade. Eu não sei se vocês têm essa experiência de, quando está muito aflito por alguma questão, entrar em prece
né? E pedir ali um auxílio, uma ajuda, para que possa se acalmar, ou para que possa ter ali uma conduta calma. Eu tenho essa prática e eu tenho bons resultados. Posso dizer para vocês que a gente também tem que falar do que faz, né? Assim, não é só ficar aqui jogando teoria e não participar de nada dessa teoria. É impressionante o poder da prece, como a espiritualidade, ela ausculta as nossas intenções. Ela sabe se nós estamos fazendo uma prece de verdade, se nós estamos sendo sinceros, verdadeiros, se nós queremos realmente aquilo. Às vezes é uma questão que está, né, ali, trazendo para mim uma angústia, e, sabe, às vezes me deixa assim revoltada ou indignada. Aí eu me recolho ali, faço aquela prece, e penso, peço à espiritualidade que auxilie, porque eu estou com vontade realmente de não ficar daquele jeito. E a espiritualidade sabe quando a gente realmente, né, está com vontade de mudar aquela vibração, aquele estado de espírito. E é impressionante, né, como essa ponte, como essa ligação se faz rapidamente. E aí, para nós espíritas, né, uma das formas também de desenvolver esse sentido é o exercício da mediunidade, né? Pessoas que são espíritas, estão na casa espírita, estão na rotina aqui, conhecem o que é mediunidade, sabem qual é a finalidade da mediunidade, para que nós, né, por que nós trouxemos esse dom como médium. Eu digo assim, às vezes a pessoa diz assim, eu não vejo nada, eu sou uma parede, não vejo nada, não ouço nada, eu digo, graças a Deus. Sinal que você é pouco endividado, porque o médium, pode ter certeza, que traz essa faculdade, ele tem muita dívida para saldar, porque não é bom, sabe? Esse trânsito, com a espiritualidade, se a gente não tiver uma educação mediúnica, se a gente não tiver um controle, muitas pessoas, não é? Apresentam patologias, transtornos psicológicos que, na maioria das vezes, são de ordem, né, espiritual. Às vezes é uma mediunidade que não está bem trabalhada, educada, que, né, atrai uma obsessão, e ali há todo um descontrole. Uma grande parte de transtornos psicológicos, mentais, né, já tem pesquisas que mostram, né, não é um transtorno, uma patologia em função de outros fatores que também causam, mas o Dr. Bezerra, ele tem um livro em que ele diz assim, eu visitei um hospital psiquiátrico e constatei que ali 90% dos internos tinham problemas espirituais. Não era uma patologia, não é, de orgânica, uma lesão cerebral mesmo, de uma pancada, porque tem várias origens, né, várias outras questões que podem trazer a patologia. E desenvolver a loucura, né, o transtorno mental. Mas ele disse, 90% daqueles pacientes, eles não tinham transtorno mental, a patologia era a questão da obsessão, da mediunidade que não está bem trabalhada, educada, né? Então é importante isso. Desenvolver o nosso senso de justiça. Isso é tão importante, né, gente? Porque não tem coisa pior do que sofrer uma injustiça. Coloque-se no lugar de alguém que está sofrendo uma injustiça. Né? No Sermão das Montanhas, Jesus diz, né? Bem-aventurados os aflitos, os que têm sede de justiça, né? Nós precisamos desenvolver esse senso de justiça. A gente passa batido, superficial, não se coloca no lugar do outro, faz julgamentos assim, precipitados, sem reflexão, e cometemos muitas injustiças. Começamos logo em casa com os nossos filhos, muitas vezes, né, diferenciando um filho do outro, né, somos às vezes dando, né, mais a um que a outro. Então assim, a gente precisa desenvolver esse senso de justiça, começar na própria família e exteriorizar-se, né, por onde nós transitamos. É muito importante desenvolver o senso de justiça. A simplicidade, não tem coisa mais difícil do que ser simples. Você já viu como é difícil ser simples? Olhe, é difícil a gente ser simples, né? A simplicidade é uma coisa tão pueril. Não. Porque há um apelo, né, para o exótico, há um apelo para você ter, há um apelo para você demonstrar que está feliz. Nós vivemos, essa sociedade tem outra característica interessante.
é que sofrimento é vergonha. Todo mundo tem que estar feliz, bonito, boa forma, corpo, filho perfeito. Você já viu no Facebook? Eu não tenho Facebook, mas as pessoas que estão no Facebook, às vezes meus filhos, mãe, vê isso aqui no Facebook, alguém, dificilmente alguém vai mostrar uma tristeza. Se mostra a do outro, né? Ah, fulano morreu, não sei o quê, alguém avisando. Mas, de si próprio, todo mundo quer mostrar onde está viajando, está a felicidade da família, todo mundo é muito feliz. Aí eu tenho um paciente que ele diz assim, ai meu Deus, quando chega no final de semana, doutor, eu vejo todo mundo no Facebook feliz e só eu com depressão. Realmente, assim, dá para ficar mesmo transtornado, né? Mas será que essas pessoas estão realmente felizes, né? Assim, só aquele desejo, essa sociedade, né? Que apela para que a gente, né? Seja assim como ela quer que nós sejamos, né? Perfeitos, bonitos, jovens, eternamente jovens, ficar velho também é vergonha, né? Porque a gente tem que ficar jovem o tempo todo. Então, a gente tem que pensar muito nisso, no como a gente está, não é, se entregando aos apelos de uma sociedade, de um momento, né? de um sistema, na verdade. E aqui, né? Acho que é o último, não se deixar enganar pelos vãos triunfos, né? Porque, voltando à questão da transitoriedade, né? Que besteira, a gente acha, né? Está ali, às vezes está tudo é passageiro. Por mais que você fique 30 anos no poder, você um dia vai sair. Seja A, B ou C, D ou E. E as pessoas, quando chegam ali, parece assim que, né? Que se deslumbram, há um deslumbramento, como se aquilo ali fosse eterno. E a pessoa deslumbrada, ela fica assim, enceguecida. Ela não consegue enxergar uma realidade, não é? Que é passageira. Então, assim, os triunfos, ótimo, a gente deve valorizar as conquistas, precisamos valorizar as nossas conquistas, até para desenvolver esses potenciais que estão adormecidos. Mas a gente não deve se deslumbrar. O deslumbramento, o ofuscamento, certamente serão causas de uma futura depressão. E aí, né, o significado existencial, o verdadeiro significado existencial, promove os valores íntimos da alegria de viver. Porque nós estamos tratando de espírito, de essência. E a minha essência, ela é espiritual. Eu, vocês, somos um espírito vivendo uma experiência na carne. Nós não somos, né, um ser de carne que temos um espírito. Nós somos um espírito. Precisa entender isso, vivendo uma experiência na carne, né? Então, quando a gente desenvolve esses valores internos, esses potenciais internos, essa transcendência, a gente começa a ter uma vida interior muito mais rica, muito mais rica. Não é que a gente vai se desprover de angústia, porque estar aqui é viver as angústias, mas os nossos momentos de bem-estar, eles são muito maiores do que o nosso momento de angústia, de ansiedade, de inquietação. Porque nós estamos tratando do espírito, da essência. Não tem que ir na causa, né? Não adianta ir nos efeitos. A gente vai tratar só os efeitos, não adianta, né? Sintoma é sinal de que alguma coisa lá, no íntimo, nas profundezas, está errado. Então a gente tem que ir na essência. E a gente, quando desenvolve esses valores, a gente desenvolve a alegria. E aí eu vou terminar com a citação do Sérgio, que ele perguntou assim, vai ter tem algum passagem do Evangelho especial que você quer que leia, que se relacione com o tema? Eu falei, não, você escolha aleatoriamente. Eu não sei se você falou do reino de Deus. Quem escolheu todos os espíritos, né? Porque ele dizia isso, buscar, né, o reino primeiro, o reino de Deus, eu observei bem na hora que ele estava lendo a mensagem do Evangelho. Ele está começando com o texto, né, que eu vou terminar. Que nós precisamos é exatamente isso, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Olha como a justiça é uma coisa importante. Vamos refletir sobre a justiça. E tudo mais nos será apresentado, deixando claro que a constituição do corpo pelo fenômeno biológico da morte é inevitável.
Ninguém vai deixar de morrer porque vai descobrir o sentido da vida. Vamos morrer do mesmo jeito. Do mesmo jeito assim, né? Morrer, mas não do mesmo jeito. Agora eu vou corrigir. Vamos morrer mais ricos espiritualmente, né? E vamos reencarnar certamente mais ricos espiritualmente. Porque se as nossas aquisições, elas são o nosso patrimônio, elas não vão, né? É aquele que a traça não corrói. Essas aquisições não tem perigo para a gente perder, né? Então, o fenômeno biológico da morte é inevitável, restando ao ser espiritual prosseguir a marcha pelos infinitos caminhos da imortalidade. Porque é isso que nós somos, né? Seres imortais. Então, buscar o sentido, exatamente buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. É se voltar exatamente para a transcendência, não é? Se voltar para o que nos aproxima do nosso ser espiritual. Né? E o que nos aproxima do nosso ser espiritual não é uma vida fútil, superficial, né? Voltada para a matéria, certamente não é. A vida real é essa vida onde nós indagamos, refletimos, nos tornamos seres conscientes. E para nos tornarmos seres conscientes, nós precisamos terminar com essa minha frase, porque ela já é batida nas minhas palestras. Precisamos nos conhecer. Né? Nos envolver, nos conhecer, fazer essas indagações. Né? Entrarmos em contato com o nosso eu profundo para começarmos a refletir, fazermos essas perguntas. Então, gente, eu espero que o tema tenha contribuído de alguma forma aí para as reflexões de vocês. E com certeza, acho que acabou. E com certeza eu espero ter mexido, né, chacoalhado assim, vocês, não deixar ninguém assim, sabe, bem não, eu quero deixar com mal-estar mesmo, porque esse mal-estar que faz com que a gente, né, vá buscar o bem-estar e né, busque e procure encontrar o sentido da existência, da nossa existência. Tá bom? Boa noite e obrigada pela atenção.